Todo santo dia, o sol nasce e se põe. É um ritmo tão certo que a gente já nem para pensar, né? Mas o que é que está acontecendo lá em cima para que isso aconteça? Qual é a mecânica por trás de tudo isso? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, a gente precisa ter duas coisas bem claras sobre o nosso planeta: o formato real dele e os dois movimentos que ele faz sem parar. Sabe aquela imagem da Terra como uma bolinha de gude perfeita? Então, não é bem assim. O nome certo do formato dela é geóide. Imagina só, a força da Terra girando sem parar acaba empurrando tudo para fora na linha do Equador. Por isso ela é meio gordinha no meio, sabe? E por consequência um pouco achatada nos polos. Pois é, a Terra não para quieta. Ela está fazendo duas danças ao mesmo tempo o tempo todo. Uma é girando que nem um peão, em volta dela mesma. Esse é o movimento de rotação. E a outra é dando uma volta gigantesca ao redor do Sol. Esse é o movimento de translação. E olha, cada um desses movimentos define a nossa vida de um jeito. Beleza. Vamos focar primeiro nesse movimento de rotação e entender o efeito mais óbvio que ele tem na nossa vida. É bem simples de entender, na verdade. Conforme a Terra vai girando, um lado dela fica iluminado pelo Sol, aí é dia. O outro lado, claro, fica na sombra, e aí é noite. E essa volta completa leva mais ou menos 24 horas. Mas aí surge uma questão, né? Se cada lugar do planeta tem um amanhecer diferente, como é que a gente consegue coordenar as horas do mundo todo? Imagina a confusão. Isso aí levou a uma solução global muito, mas muito inteligente. E a solução foi essa aqui, os fusos horários. A ideia foi dividir o mundo em 24 fatias, como se fosse uma laranja, para padronizar a hora. Desse jeito, o meio-dia é sempre perto da hora que o sol está mais alto no céu, não importa em que lugar do mundo a pessoa esteja. E o sistema é até bem lógico. Olha só, o ponto zero, a referência, é o meridiano de Greenwich, que passa lá por Londres. A partir dali, o mundo foi dividido nessas 24 faixas. Para cada faixa de 15 graus que a gente anda para leste, o relógio adianta 1 hora. Se a gente for para oeste, atrasa 1 hora. Simples assim. E a gente não precisa nem pensar no mundo todo para ver isso. O Brasil mesmo, por ser um país gigante, tem vários fusos horários. É por isso que o horário de Fernando de Noronha, por exemplo, é diferente do horário do Acre. Ok, agora vamos para aquela segunda dança da Terra, a viagem enorme que ela faz ao redor do Sol, e como isso, digamos, organiza o nosso calendário. Então, essa volta completa, a translação, é o que a gente chama de ano. Só que tem um detalhe. Não leva exatamente 365 dias. Tem quebra-cabeça aí. Pois é, são 6 horas a mais todo ano. Parece pouca coisa, né? Mas vai somando. A cada 4 anos, essas 6 horas viram um dia inteirinho. Que é exatamente por isso que existe o ano bissexto. Não é uma coisa aleatória, é um ajuste fino, super importante para manter o nosso calendário alinhado com a viagem real da Terra. Se não fosse por isso, daqui a algumas centenas de anos, o verão poderia começar em abril. Beleza? Agora vamos para uma das grandes dúvidas. Por que existem as estações do ano? E olha, a resposta não é o que muita gente pensa. Não tem nada a ver com a Terra estar mais perto ou mais longe do Sol. O grande segredo é esse aqui, a inclinação do eixo da Terra. Pensa que a Terra não gira retinha, ela gira meio de lado, numa inclinação de 23,5 graus. E é essa inclinação que faz com que, durante o ano, às vezes o hemisfério sul receba mais sol direto e às vezes seja o hemisfério norte que receba. Essa combinação da inclinação com a viagem ao redor do Sol cria 4 momentos muito especiais no ano. A gente tem os solstícios, que é quando a inclinação está no seu máximo em direção ao Sol, o que nos dá o dia mais longo do ano no verão, ou o mais longe do Sol, que é a noite mais longa no inverno. E também temos os equinócios. Nesses dias, a inclinação da Terra está de lado em relação ao Sol. Então o dia e a noite têm praticamente a mesma duração no planeta inteiro. E essa inclinação não cria só as estações. Ela também é responsável por um padrão de clima que a gente vê no mundo todo. Pensa bem, como a Terra é uma esfera, os raios de sol chegam com força total, bem diretos, na linha do Equador. Mas quando esses mesmos raios chegam lá nos polos, eles chegam bem de raspão, mais inclinados. Isso faz com que a mesma quantidade de energia se espalhe por uma área muito maior. Essa é a explicação de por que os climas no mundo são tão diferentes. Essa diferença toda na forma como o Sol chega na superfície cria basicamente 3 grandes zonas de clima. A zona tropical, que é essa faixa quente perto do Equador, as zonas temperadas, onde as 4 estações são bem definidas, e, claro, as zonas polares, que são super frias o ano todo.
Então, no fim das contas, tudo isso que a gente conversou, dia e noite, os anos, os fusos horários, as estações, tá tudo conectado. É tudo resultado dessa dança silenciosa e super previsível do nosso planeta pelo espaço. Para a gente terminar, fica uma provocação para pensar. E se essa inclinação toda do eixo da Terra simplesmente não existisse? A gente não teria estações do ano. O clima de um lugar seria o mesmo o ano inteiro, sem tirar nem pôr. Já parou para pensar como o nosso mundo seria completamente diferente?